Capítulo 4. As palavras em harmonia com as ações. Sua conversa era afável e alegre. Punha-se à altura das duas senhoras que viviam a seu lado. Quando ria, seu riso era sincero como o de um colegial. Magloire chamava-o naturalmente de Vossa Alteza. Um dia, levantou-se da poltrona e foi à biblioteca procurar um livro que estava numa das prateleiras mais altas. Como o bispo era de baixa estatura, não o alcançou. Magloire disse: traga-me uma cadeira. Minha Alteza não chega àquela altura. Uma de suas parentas afastadas, a Condessa de Lô, raramente deixava de repetir em sua presença o que ela chamava de as esperanças de seus 3 filhos. Seus numerosos ascendentes, bastante idosos, já estavam próximos da morte, e a herança caberia naturalmente a eles. O mais jovem dos 3 deveria receber de uma tia-avó uns bons 1000 francos de renda, o segundo herdaria de seu tio o título de duque, e o mais velho sucederia a seu avô no pariato. O bispo escutava habitualmente em silêncio essas inocentes e muito perdoáveis vaidades de mãe. Mas, uma vez, estava mais distraído que de costume enquanto a Condessa de Lô renovava os detalhes de todas essas heranças e esperanças. Interrompendo-se, então, com impaciência, disse: "E meu Deus, sobrinho! Em que está pensando agora?" "Estava meditando sobre algo interessante que li, acho, em Santo Agostinho: pondes vossa esperança justamente no que não vai acontecer." Outra vez, recebendo carta que comunicava o falecimento de um gentilhomem do lugar, na qual se expunha, além das dignidades do morto, uma lista de todos os títulos feudais e de nobreza da família inteira, exclamou: "Que bons ombros tem a morte! Que formidável carga de títulos fazem-na levar! É preciso que os homens sejam muito espirituosos para usar o túmulo como ocasião de vaidade." Às vezes era delicadamente zombeteiro, sempre, porém, com alguma intenção séria. Durante uma quaresma, veio a Digne um jovem vigário. Pregou eloquentemente sobre a caridade, convidando os ricos a serem generosos para com os necessitados, a fim de evitarem o inferno, que pintou com as cores mais horríveis que pôde, e ganharem o paraíso, encantador e sumamente desejável. Havia entre os ouvintes um ex-comerciante muito rico, um tanto avarento, chamado Gébora, que tinha ganho 2 milhões fabricando tecidos ordinários, sarjas, lãs e bonés. Em toda a sua vida não havia dado uma esmola sequer. Desde esse sermão notaram que, todos os domingos, davam um vintém às pobres velhinhas da porta da catedral. Eram 6 para dividir a moeda. Um dia, o bispo notou fazendo sua caridade domingueira e disse sorrindo à sua irmã: "Repare só Gébora comprando um vintém de paraíso." Quando se tratava de caridade, não desistia mesmo diante de negativas, usando então palavras que faziam refletir. Uma vez, fazia a coleta num salão da cidade. Estava presente o velho Marquês de Champtercier, rico, avarento, que achava jeito de ser ao mesmo tempo ultrarrealista e ultravoltairiano. Já existiu gente assim. O bispo, chegando-se a ele, chamou-o e disse: "E senhor Marquês, é preciso que contribua com alguma coisa." O Marquês voltou-se e respondeu: "E excelência, eu tenho os meus pobres." "Demos então", disse o bispo. Noutra ocasião, pronunciou na catedral um sermão assim: "Caríssimos irmãos, meus bons amigos, em França há 1.320.000 casas de camponeses que não têm senão 3 aberturas, 1.817.000, com apenas 2 aberturas, em uma porta e uma janela, enfim, 342.000 cabanas com uma única abertura, a porta. Isso por causa do que se chama de imposto de portas e janelas. Ponham essas pobres famílias, velhos e crianças, em tais lugares, e podem esperar febres e doenças. Que pena! Deus dá o ar aos homens e a lei quer vendê-lo. Não acuso a lei, mas bendigo a Deus. Em Isère, no Var, nos Altos e Baixos Alpes, os aldeões não possuem nem carrinhos de mão, carregam o adubo nos ombros, não têm velas, para obterem luz queimam madeiras resinosas ou cordões embebidos na resina das árvores. O mesmo se dá em toda a região do Alto Delfinado.
Fazem pão para 6 meses, cozinhando com estrume de vaca seco. No inverno partem esse pão a golpes de machado, mergulhando na água por 24 horas para que se torne comível. Irmãos, tenham piedade, vejam como sofrem ao redor de nós. Nascido na Provença, em pouco tempo familiarizou-se com os dialetos do Midi. Assim, costumava dizer, bé. Moço, sei sagé? Como no Baixo Languedoc. Onde anaras passa? Como nos Alpes Baixos. Puerte um boa em moltou em um boa em fromage grase, e como no Alto Delfinado. Isso agradava ao povo e contribuiu não pouco para aproximá-lo de muita gente. Nas montanhas, nas choupanas dos camponeses, como em sua própria casa, sabia dizer as coisas mais belas do modo mais compreensível. Falando todas as línguas, era bem acolhido por todas as almas. Além do mais, era sempre o mesmo, tanto para a nobreza como para as pessoas do povo. Não condenava nada apressadamente ou sem levar em conta as circunstâncias. Era comum ouvi-lo dizer, vejamos o caminho por onde passou essa falta. Sendo, como graciosamente se chamava, um ex-pecador, nada tinha das agruras do rigorismo, professando claramente sem carregar os sobrolhos, como fazem os puritanos intransigentes, uma doutrina que se poderia resumir mais ou menos assim: o homem tem sobre si a carne, que é ao mesmo tempo fardo e tentação. Ele a carrega e a ela se submete. Deve vigiá-la, contê-la, reprimi-la e não ceder senão em último caso. Nesses casos, se houver pecado, será venial. As pequenas faltas são quedas sobre os joelhos, podem transformar-se em oração. Ser santo é exceção, ser justo é regra. Errem, desfaleçam, pequem, mas sejam justos. Pecar o menos possível é a lei dos homens. Não pecar nunca é sonho de anjos. Tudo o que é da terra está sujeito ao pecado. O pecado é uma gravitação. Quando via todos gritando, mal-humorados, dizia sorrindo, parece-me que se trata de um grande crime de que todos são culpados. Vejam como as hipocrisias assustadas se apressam em se acobertar. Era indulgente com as mulheres e com os pobres, sobre os quais recaía o peso da sociedade humana. São suas palavras, as faltas das mulheres, das crianças, dos criados, dos fracos, dos pobres e ignorantes, são faltas dos maridos, dos pais, dos professores, dos fortes, dos ricos e dos sábios. Dizia ainda, e ensinem o mais possível aos que nada sabem, a sociedade é culpada de não instruir gratuitamente e responderá pela escuridão que provoca. Uma alma na sombra da ignorância comete um pecado? A culpa não é de quem o faz, mas de quem provocou a sombra. Como se vê, ele tinha um modo diferente próprio de julgar as coisas. Suponho que aprendeu no Evangelho. Certa vez, numa reunião, ouviu dizer que se fazia a instrução de um processo criminal já próximo do julgamento. Um pobre homem, falto de recursos, por amor de uma mulher e de uma criança, cunhou moedas falsas. Nessa época, tal crime era punido com a morte. A mulher foi detida quando gastava a primeira moeda. Prenderam-na como a única culpada. Somente ela poderia delatar seu amante e condená-lo. Apesar da insistência, continuou obstinadamente a negar que ele tivesse qualquer participação no caso. O procurador do rei teve, então, uma ideia. Inventou uma infidelidade do amante e chegou mesmo, com trechos de cartas jeitosamente apresentadas, a persuadir a coitada da existência de uma rival com quem tal homem a enganava. Então, louca de ciúme, ela denunciou o amante, confessando e provando o crime. O homem estava perdido. Naqueles dias em Ais, ele seria julgado com sua cúmplice. Contava-se o acontecido e todos se admiravam da habilidade do magistrado. Pondo em jogo o ciúme, pelo ódio fizera brilhar a verdade, fizera surgir da vingança a justiça. O bispo ouviu tudo em silêncio. Quando terminaram, perguntou, onde vão ser julgados esses dois? No fórum. E onde vai ser julgado o procurador do rei? Ocorreu em Digne um caso doloroso.
Um homem foi condenado à morte por assassínio. Era um coitado, nem de todo culto, nem de todo ignorante, já havia sido saltimbanco de feira e escrivão público. O processo deu o que falar na cidade. Na véspera da execução do condenado, o capelão da prisão caiu doente. Era preciso um padre que o assistisse nos últimos instantes. Procuraram, então, o vigário. Parece que este recusou dizendo: "Isso não me compete, nada tenho a ver com esse saltimbanco. Também estou doente, além de tudo, aquele não há lugar para mim." Relataram ao bispo o sucedido, e este se limitou a dizer: "O vigário tem razão, em aquele não há lugar para ele, é para mim." Imediatamente dirigiu-se à prisão, desceu à cela do saltimbanco, chamou-o pelo nome, tomou-lhe as mãos e falou-lhe. Passou todo o dia ao seu lado, esquecendo-se da comida e do sono, pedindo a Deus pela alma do condenado, e ao condenado por sua própria alma. Ensinou-lhe as grandes verdades, que são justamente as mais simples. Tornou-se pai, irmão e amigo, bispo, só para abençoar. Instruiu-o, confortando-o e consolando. A morte era para ele um abismo. De pé, tremendo à entrada desse umbral terrível, recuava horrorizado. Não era bastante ignorante para ficar completamente indiferente. Sua condenação, como um profundo abalo, de algum modo abriu, ao seu redor, algumas frestas no véu que nos oculta o mistério das coisas e que nós chamamos vida. Olhando sem parar ao redor desse mundo por essas fendas fatais, só via trevas. O bispo fê-lo perceber uma luz. No dia seguinte, quando vieram buscar o infeliz, o bispo lá estava. Seguiu-o, e mostrou-se aos olhos da multidão com sua murça roxa e a cruz episcopal, caminhando ao lado do condenado. Subiu com ele à carroça e ao patíbulo. O coitado, antes tão triste e acabrunhado, estava radiante. Sentia sua alma reconciliada e esperava em Deus. O bispo abraçou-o e, no momento em que ia cair o cutelo, falou-lhe assim: "O que o homem mata, Deus ressuscita, aquele que é expulso pelos irmãos, reencontra o Pai. Reze, creia e entre na vida eterna, e lá está o Pai." Quando desceu do cadafalso, tinha em seu olhar qualquer coisa que fez recuar o povo. Não se sabia o que mais admirar, se sua palidez ou sua serenidade. Entrando em sua humilde casa, que ele chamava, sorrindo, de palácio, disse à irmã: "Acabo de oficiar pontificalmente." Como as coisas mais sublimes são, muitas vezes, as menos compreendidas, houve gente na cidade que dizia, comentando a conduta do bispo, simples afetação. Mas esse foi o comentário dos salões. O povo, que não vê malícia nas coisas santas, enterneceu-se admirado. Quanto ao bispo, ver a guilhotina foi um choque do qual levou muito tempo para se restabelecer. Com efeito, o patíbulo, quando está levantado, é algo que alucina. Pode-se considerar com certa indiferença a pena de morte, não aprová-la nem condená-la, enquanto não se tiver visto, com os próprios olhos, uma guilhotina, mas, vendo-se uma, o choque é violento e é preciso decidir-se ou a favor ou contra. Uns a admiram, como de Maistre, outros a detestam, como Beccaria. A guilhotina é a síntese de toda a lei, seu nome é vingança, não é absolutamente neutra, e não permite que se continue neutro. Quem a vê se amedronta com o mais misterioso dos medos. Todas as questões sociais levantam pontos de interrogação ao redor desse cutelo. O patíbulo é visão. O patíbulo não é simples armação de madeira, não é máquina, o patíbulo não é engenho inanimado feito de madeira, ferro e cordas. Parece um ser que possui não sei que iniciativa sombria, dir-se-ia que essa armação vê, que essa máquina entende, que esse mecanismo compreende, que essa madeira, esses ferros, essas cordas têm vontade própria. No pesadelo amedrontador em que lança a alma, o cadafalso se mostra terrível, confundindo-se com sua tarefa. O patíbulo é o cúmplice do carrasco, devora, alimenta-se de carne, sacia-se com sangue. É uma espécie de monstro fabricado pelo juiz e pelo carpinteiro, um espectro que parece viver uma vida feita de todas as mortes que ocasiona. A impressão, portanto,
foi terrível e profunda. No dia seguinte à execução, e muitos dias mais tarde, o bispo parecia acabrunhado. A serenidade quase violenta do instante fúnebre desaparecera, o fantasma da justiça social o obcecava. Ele que, ordinariamente, voltava de todas as suas ações com uma satisfação tão radiante, parecia que censurava a si mesmo. Por momentos falava sozinho, murmurando a meia voz monólogos lúgubres. Aqui está um que sua irmã escutou uma noite e anotou, e eu não pensava que aquilo fosse tão monstruoso. É um erro concentrar-se a gente na lei divina a ponto de não perceber mais a lei humana. A morte pertence somente a Deus. Com que direito os homens ousam tocar coisa tão desconhecida? Com o tempo, essas impressões se atenuaram e, provavelmente, desapareceram. Notaram, então, que o bispo evitava passar pela praça das execuções. Podia-se chamar o Sr. Myriel a qualquer hora à cabeceira dos doentes e moribundos. Ele não ignorava que esse era o seu principal dever e o seu maior trabalho. As famílias cujo pai ou mãe já haviam falecido não tinham necessidade de chamá-lo, e ele ia espontaneamente. Sabia sentar-se calado, horas e horas, ao lado do homem que havia perdido a mulher que amava, ao lado da mãe cujo filho morrera. Como sabia em que horas devia calar, sabia igualmente quando devia falar. Que admirável consolador! Não procurava destruir a dor pelo esquecimento, mas engrandecê-la e dignificá-la pela esperança. Costumava dizer: prestem atenção no modo de olhar para os mortos. Não pensem no que se corrompe. Concentrem-se e hão de ver no céu a luz viva do morto pranteado. Ele sabia que crer é bom. Procurava aconselhar e acalmar o homem desesperado apontando-lhe o homem resignado, sabia transformar a dor que contempla uma tumba na dor que contempla uma estrela. Capítulo 5 De como Dom Bienvenu fazia para poupar suas batinas. A vida íntima do Sr. Myriel estava cheia dos mesmos pensamentos de sua vida pública. Para quem pudesse observá-la de perto, que espetáculo nobre e encantador seria a pobreza voluntária em que vivia o bispo de Digne. Dormia pouco, como todas as pessoas idosas e a maioria dos pensadores. Era um sono rápido e profundo. De manhã, depois de uma hora de recolhimento, rezava a missa, ou em sua casa, ou na catedral. Feito isso, tomava o desjejum, que consistia em pão de centeio embebido em leite tirado das próprias vacas de sua propriedade. Depois, punha-se a trabalhar. Um bispo é um homem muito ocupado, deve receber todos os dias o secretário da diocese, que ordinariamente é um cônego, e quase todos os dias seus vigários gerais. Há congregações para dirigir, privilégios a conceder, quase uma biblioteca de livros eclesiásticos para examinar, e livros paroquiais, catecismos diocesanos, breviários etc. É preciso expedir ordens, autorizar prédicas, conciliar párocos e maires, pôr em dia a correspondência eclesiástica e administrativa, de um lado o Estado, de outro a Santa Sé, 1000 assuntos enfim. As horas que esses problemas, deveres e o breviário lhe deixavam livres, empregava-as em assistir aos necessitados, doentes e aflitos, o tempo que os aflitos, necessitados e doentes não lhe tomavam, empregava-o no trabalho. Ora revolvia a terra do jardim, ora lia, ora escrevia. Com uma única palavra, denominava as duas ocupações, tudo para ele era jardinar. O espírito é um jardim, e costumava dizer. Pelo meio-dia, quando o tempo estava bom, andava a pé pelos campos ou na cidade, entrando, muitas vezes, nos pobres casebres. Viam-no caminhar sozinho, todo entregue a seus pensamentos, olhos baixos, apoiado em sua longa bengala, agasalhado em sua capa violeta, calçando sapatos rústicos e meias roxas, com seu chapéu comum de 3 pontas donde caíam 3 franjas com borlas cor de ouro. Onde ele aparecia era uma festa. Diziam até que sua passagem tinha algo de reanimador, de luminoso. Velhos e crianças saíam às portas como para tomar sol. Abençoava e era abençoado. Davam o seu endereço a todas as pessoas necessitadas. Parava aqui e ali, falava aos meninos, às meninas e sorria para as mães. Enquanto tinha dinheiro,
Visitava os pobres, quando o dinheiro acabava, visitava os ricos. Como fazia que as batinas durassem o mais possível, e não querendo que o percebessem, nunca ia à cidade sem a capa roxa, o que, durante o verão, era um tanto penoso. Reentrando em casa, jantava. O jantar era semelhante ao desjejum. À noite, às 8:30, ceava com a irmã, enquanto Magloire, de pé, os servia à mesa. Nada mais frugal que essa refeição. Se o bispo tinha algum vigário para o jantar, Magloire aproveitava para servir-lhe um excelente peixe dos lagos ou alguma caça da montanha. Todo vigário que aparecia era pretexto para melhorar a refeição, o bispo não se incomodava. Fora isso, alimentava-se de legumes cozidos e sopa. Por isso diziam na cidade, quando o bispo não come como um vigário, come como um trapista. Terminado o jantar, conversava uma meia hora com a senhorita Baptistine e Magloire ia depois para o seu quarto e continuava a escrever em folhas soltas, ou nas margens de algum infólio. Era bastante culto e sábio, deixando 5 ou 6 manuscritos muito curiosos, entre outros, uma dissertação sobre este versículo do Gênesis: no princípio, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Ele faz uma comparação desse versículo com 3 outros, um verso árabe que diz: sopravam os ventos de Deus. Flávio Joséfo, que escreve: caiu sobre a terra um vento do alto, e, enfim, a paráfrase caldaica de Onkelos, que traz: um vento, vindo de Deus, soprava sobre as águas. Em outra dissertação, examinava as obras teológicas de Hugo, bispo de Ptolemaida, tio-avô de quem escreve este livro, estabelecendo que se devia atribuir a esse bispo os diversos opúsculos publicados, no século passado, sob o pseudônimo de Barley Court. Às vezes, durante uma leitura, fosse qual fosse o livro que tivesse em mãos, caía de repente em profunda meditação, da qual não saía senão para escrever algumas linhas nas próprias páginas do volume. Às vezes, o que escrevia não tinha nenhuma ligação com o que estava lendo. Temos sob os olhos uma anotação escrita por ele numa das margens de um enquarto intitulado Correspondência de Lord Germain com os generais Clinton, Corvallis e os almirantes do Cruzeiro América, em Versailles, Livraria Poinsot, e em Paris, Livraria Pissot, Quai des Augustins. Eis a nota, ó vós que sois. O eclesiástico vos chama de onipotência, os macabeus, de Criador, a epístola aos Efésios, de liberdade, Baruque, de imensidade, os salmos, de sabedoria e verdade, João, de luz, os reis vos chamam de Senhor, o Êxodo, de providência, o Levítico, de santidade, Esdras, de justiça, a criação vos chama de Deus, o homem, de Pai, mas Salomão diz que sois misericórdia, e é este o mais belo de todos os vossos nomes. Às 9 horas da noite, as 2 senhoras se retiravam, subiam para seus quartos no andar superior, deixando-o só até amanhã. É preciso dar aqui uma ideia exata dos aposentos do bispo de Digne. Capítulo 6. Por quem era guardada sua casa? Sua casa, como dissemos, era sobradada, 3 cômodos ao rés do chão, 3 quartos no andar superior e, por último, o sótão. Atrás da casa, havia um pequeno jardim. As 2 senhoras habitavam a parte superior e o bispo o andar térreo. A primeira sala, que abria para a rua, servia de sala de jantar, a segunda, de quarto, e a última, de capela. Não se podia sair da capela sem passar pelo quarto de dormir, nem sair deste sem passar pela sala de jantar. Atrás, na capela, havia uma alcova fechada, para servir aos hóspedes. O bispo oferecia aos párocos das aldeias quando iam a Digne por questões ou necessidades de suas paróquias. A farmácia do hospital, pequeno compartimento ligado à casa, construído no jardim, foi transformado em cozinha e celeiro. Havia ainda no quintal uma estrebaria, a antiga cozinha do hospital, onde o bispo criava 2 vacas. Fosse qual fosse a quantidade de leite que elas produzissem, todas as manhãs, mandava sempre a metade para os doentes do hospital. Pago os meus dízimos, dizia. Seu quarto era bastante grande e difícil de aquecer durante o inverno. Como indigne a lenha é muito cara, mandou fazer na estrebaria um compartimento fechado com tábuas.
Aí costumava passar as tardes, quando fazia muito frio. Chamava aquilo de seu salão de inverno. A mobília, como na sala de jantar, era uma simples mesa quadrada, feita de pinho, e 4 cadeiras com assento de palha. Na sala de jantar havia, além disso, um velho buffet cor-de-rosa. De um móvel semelhante, convenientemente disfarçado com toalhas brancas e rendas ordinárias, o bispo fez um altar para sua capela. Suas penitentes mais ricas e as piedosas mulheres de Digne haviam se cotizado muitas vezes para comprar-lhe um altar novo. Todas as vezes ele aceitou o dinheiro, mas deu-o aos pobres. O mais belo altar, ele dizia, é a alma de um infeliz que agradece a Deus um benefício. Tinha na capela 2 cadeiras genuflexório com assentos de palha e uma cadeira de braços, também de palha, em seu quarto de dormir. Quando, por acaso, recebia 7 ou 8 pessoas de uma só vez, o prefeito, o general ou o estado-maior do regimento da guarnição, ou alguns alunos do seminário menor, era-se obrigado a buscar no estábulo as cadeiras do salão de inverno, os genuflexórios da capela e a cadeira de braços do quarto de dormir. Desse modo conseguiam-se 11 cadeiras para as visitas. A cada nova visita era preciso desmobiliar um cômodo. Às vezes, acontecia serem 12 as visitas. O bispo, então, dissimulava o embaraço da situação ficando de pé diante da lareira, no inverno, ou passeando no jardim, no verão. Havia ainda, no quarto dos hóspedes, uma cadeira, mas a palha do assento estava estragada e tinha somente 3 pés, o que fazia que só pudesse servir à parede. A senhorita Baptistine tinha também em seu quarto uma poltrona estofada, cuja douração quase não existia mais, mas quando a levaram ao andar superior foi preciso fazê-la entrar pela janela, porque a escada era muito estreita, portanto, não se podia contar com ela em caso de necessidade. A ambição da senhorita Baptistine era comprar uma mobília de sala, de acaju, forrada de veludo de Utrecht, e um canapé. Mas custaria no mínimo 500 francos, e vendo que, em 5 anos, não havia economizado para esse fim mais que 42 francos e 10 soldos, acabou desistindo. Aliás, quem, realmente, consegue alcançar seu ideal? Nada de mais simples para imaginar que o quarto de dormir do senhor bispo. Uma porta envidraçada dando para o jardim, bem em frente, a cama, uma cama de ferro do hospital com baldaquim de sarja verde ao lado do leito, atrás de uma cortina, os objetos de toilette, traindo ainda os antigos hábitos elegantes de homem do mundo. 2 portas, uma perto da lareira, dando para a capela, a outra ao lado da estante de livros, dando para a sala de jantar. Toda a sua biblioteca consistia num grande armário, com portas de vidro, cheio dos mais variados volumes. A parte exterior da lareira, quase sempre apagada, era de madeira pintada à imitação de mármore. Os suportes de ferro, onde se colocava a lenha, eram ornados por 2 vasos muito antigos, toscamente prateados, com relevos de guirlandas e caneluras, o que, de certo modo, era um luxo episcopal. Acima da chaminé, na parede, um crucifixo de cobre prateado fixado sobre veludo preto muito gasto, numa velha moldura de madeira prateada. Perto da porta envidraçada, uma grande mesa, sobre esta, um tinteiro, muitos papéis em desordem, e grandes volumes amontoados. Diante da mesa, a cadeira com assento de palha. Ao lado da cama, um genuflexório, tirado da capela. 2 retratos em molduras ovais estavam pendurados na parede, dos 2 lados da cama. Pequenas inscrições douradas sobre o fundo neutro das telas, ao lado das figuras, indicavam que os retratos representavam o padre Chaliot, bispo de Saint-Claude, o outro, o padre Tourtial, vigário Geraudiagde, abade do mosteiro de Grand-Champ, da ordem de Cister, na diocese de Chartres. Ocupando o quarto depois dos doentes do hospital, encontrou lá esses retratos e os deixou ficar. Eram sacerdotes, e provavelmente, benfeitores, 2 motivos para respeitá-los. Tudo o que sabia desses 2 personagens era que tinham sido nomeados pelo rei, um, para o bispado, outro, para seu benefício, no mesmo dia, 27 de abril de 1785. Um dia, Magloire tirou os quadros da parede, para limpá-los da poeira, e o bispo encontrou essas particularidades escritas em papel amarelecido pelo tempo,
colado por detrás do retrato do abade de Grandchamp. Na janela havia uma velha cortina de lã grosseira, tão velha que Magloire, para não comprar outra, foi obrigada a fazer uma costura de alto a baixo. A costura formava uma cruz, e Dom Bienvenu indicava-a muitas vezes, dizendo, como isso fica bem. Todos os cômodos da casa, tanto os do andar térreo como os do andar superior, sem exceção, eram pintados de branco, como é de uso nas casernas e nos hospitais. Por isso, nos últimos anos, Magloire encontrou, como veremos mais adiante, sob o papel colado à parede, as pinturas que ornavam o quarto da senhorita Baptistine. Antes de ser hospital, fora a casa o ponto de reunião onde se discutiam os problemas do município. Essa a razão de tais pinturas. O pavimento dos quartos era de ladrilhos vermelhos, lavados todas as semanas, e ao pé de cada leito havia esteiras de fibras vegetais. Enfim, esse cômodo, onde habitavam as duas senhoras, era de alto a baixo de uma limpeza impecável, único luxo que o bispo permitia, e limpeza não prejudica os pobres. É preciso notar, entretanto, que ainda lhe restavam, de tudo o que possuíra outrora, 6 talheres de prata e uma concha para a sopa, que Magloire todos os dias via, com prazer, reluzindo esplendidamente sobre a toalha branca da mesa. E como pintamos aqui o bispo de Digne como realmente era, devemos acrescentar que disse, mais de uma vez, dificilmente eu me acostumaria a comer sem talheres de prata. É preciso acrescentar aos talheres 2 castiçais de prata maciça, herança que lhe coube de uma tia-avó. Esses castiçais, com 2 velas de cera, habitualmente estavam colocados em cima da lareira de seu quarto. Quando havia alguém para jantar, Magloire acendia as velas e punha os castiçais à mesa. No próprio quarto do bispo, à cabeceira da cama, havia um pequeno armário, no qual a criada, todas as noites, guardava os 6 talheres e a concha. É preciso notar que ela nunca tirava a chave da fechadura. O jardim, um tanto danificado pelas construções muito mal feitas de que falamos, tinha 4 caminhos em cruz, partindo de um desaguadouro. Uma calçada rodeava todo o jardim, ao pé do muro branco que o fechava. Entre os caminhos havia 4 canteiros rodeados de bucho. Em 3 deles, Magloire cultivava hortaliças. No último, o bispo havia plantado flores. Aqui e ali, havia árvores frutíferas. Uma vez, Magloire lhe disse, com certa malícia, Excelência, o senhor, que costuma tirar proveito de tudo, olha aqui um canteiro inútil. Seria mais proveitoso plantar saladas que cultivar flores. Magloire, respondeu o bispo, a senhora está muito enganada. O que é belo é tão útil como o que é simplesmente útil, e acrescentou depois de uma pausa, e talvez até mais. Esse canteiro, dividido em 3 ou 4 partes, ocupava o senhor bispo quase tanto como os seus livros. Ele passava, com muito gosto, 1 hora ou 2 podando, limpando, revolvendo a terra aqui e ali para lançar novas sementes. Nem era tão inimigo dos insetos como seria preciso a um bom jardineiro. Apesar de tudo, não tinha pretensões a botânico. Nada sabia sobre famílias ou solidismos. Não procurava absolutamente decidir-se entre Tournefort e o método natural, não tomava partido nem pelos utrículos contra os cotilédones, nem por Jussieu contra Linné. Não estudava as plantas, simplesmente gostava das flores. Respeitava muitos sábios, e mais ainda os ignorantes, e sem nunca desrespeitar nem estes nem aqueles, todas as tardes, durante o verão, com um regador de latão pintado de verde, regava suas plantas. A casa não tinha uma única porta fechada à chave. A porta da sala de jantar que, como dissemos, abria diretamente para a praça da catedral tivera outrora fechaduras e ferrolhos como porta de prisão. O bispo mandou arrancá-los todos, e tanto de dia como de noite, fechava-a com uma simples taramela. O primeiro que quisesse entrar, a qualquer hora do dia ou da noite, era só abrir. Nos primeiros tempos, as 2 senhoras tiveram bastante medo, mas o bispo lhes havia dito, e se quiserem, e se isso lhes agradar, ponham ferrolhos no quarto de vocês.
mas acabaram por participar de sua confiança, ou fingiam participar. Somente me. Magloire, de vez em quando, sentia certos arrepios. Quanto ao bispo, poderemos compreender seu modo de pensar explicado ou, ao menos, indicado nestas 3 linhas escritas por ele à margem de uma página da Bíblia. Eis a diferença: a porta do médico nunca deve estar fechada, a porta do padre deve estar sempre aberta. Num outro livro, Filosofia da Ciência Médica, fez outra nota: por acaso, não sou também médico como eles? Também tenho meus doentes, primeiros deles, que eles chamam de doentes, e depois os meus, que chamo de infelizes. Noutro lugar escreveu: não perguntem o nome a quem pede pousada. Justamente aqueles cujo nome embaraça é que têm necessidade de abrigo. Aconteceu que um digno pároco, não sei mais se de Coulombreux ou de Pompierre, ousou perguntar-lhe, provavelmente por instigação de mim. Magloire, se o bispo tinha certeza de não estar cometendo uma imprudência, deixando, de noite, a porta aberta à disposição de quem quisesse entrar, e se não receava que acontecesse alguma desgraça em uma casa tão pouco vigiada. O bispo bateu-lhe nos ombros, e com serena gravidade, lhe disse: Nisi dominus custodierindum, in vanum vigilam que custodium. Depois mudou de assunto. Dizia sempre: existe a bravura sacerdotal como existe a bravura do coronel de dragões. A diferença, acrescentava, é que a nossa deve ser tranquila.